Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Falando no Popular. Hoje eu queria falar sobre essa crise, dos Estados Unidos e Irã, Estados Unidos, por ordem do presidente Trump, assassinaram o general iraniano, Qassem Soleimani. O Irã deu uma resposta, resposta moderada para os padrões de reação da geopolítica, atacando com mísseis bases militares americanas. E o que isso tem a ver com você, brasileiro? Você que está trabalhando no dia a dia, que está preocupado em colocar seu sustento dentro de sua casa. Bom, primeiramente, pessoal, é importante a gente entender a dinâmica que a gente está inserido, O Brasil sempre foi um escravo dos Estados Unidos, uma colônia dos Estados Unidos, ou seja, a gente faz o que os Estados Unidos quer. O Brasil não tem uma soberania, para poder falar não de fato, Então, a partir do momento que o presidente Bolsonaro emite uma nota, o Itamaraty emite um pronunciamento em que condena o terrorismo e nas entrelinhas, para quem entende, publicamente dá apoio à ação dos Estados Unidos, não condena uma violação de soberania que os Estados Unidos fez, foi isso. Na verdade, o que eles fazem todo o tempo é se intrometer na política dos outros países, No Brasil não é diferente, Então, a partir do momento que o Brasil emite um pronunciamento não condenando a ação dos Estados Unidos, ele automaticamente está contra o Irã. Imagine que vem uma nação estrangeira e mata o presidente Bolsonaro. Imagine uma nação estrangeira, soldados estrangeiros e matam um governador brasileiro. Então, existe toda uma conjuntura geopolítica que o Brasil precisa responder. E se o Brasil não responde, a imagem como nação brasileira fica extremamente abalada. Então, assim, como o Brasil é um país que defende os interesses dos Estados Unidos, mesmo isso a duros custos, por quê, gente? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, a gente sabe disso. O Irã é um país grande, é um país muito significativo. Eles não falam pra gente o tamanho do Irã realmente, eles dizem pra gente que o Irã é meramente um regime teocrático de líderes religiosos, mas não é isso. O Irã é uma potência histórica de mais de 1.400 anos de história. Então, isso faz com que a gente não tenha exatamente noção da mensuração da crise em que nós estamos mergulhados. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. É o terceiro maior, só perde para Kuwait e Arábia Saudita. Então vocês imaginam uma crise, uma escalada da violência entre Estados Unidos, a maior economia do Brasil, e o Irã, o terceiro maior produtor de petróleo do Brasil. O que isso tem a ver com você, brasileiro? Você paga a conta, porque quando dois gigantes se enfrentam, a corda sempre vai para o lado mais fraco. E a gente tem visto aí o dólar em alta, a gente tem visto o petróleo em alta, o combustível em alta, a inflação em alta, e isso faz com que nós pagamos a conta. Então, para as pessoas que fazem meme com a guerra, fazem brincadeira, ou aquelas que dizem que tem que atacar o Irã mesmo, porque o Irã é um país que não tem liberdade, que não tem democracia, a gente está dando um tiro no próprio pé. Por quê? Um país soberano é como a Índia, por exemplo. A Índia vai lá, faz comércio com os Estados Unidos, faz comércio com a Rússia, faz comércio com a China, faz comércio com o Irã e com quem a Índia achar que tem que fazer. Então, o posicionamento do Brasil é esse. A gente não deve se meter em conflito dos outros. Se o Irã quiser vender petróleo para a gente, nós temos que comprar petróleo do Irã. Se os Estados Unidos quiser vender para a gente tem que comprar os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é grande, nosso parceiro histórico. Então, gente, isso afeta a nossa soberania diretamente. Então, um país soberano, ele tem que ter autonomia e condições de falar que não. Nós defendemos nossa política externa, nossa política global. O único e exclusivo interesse que nós temos que defender é o interesse do Brasil. E ficar dando nota, dizendo que, não condenando uma execução de um chefe de Estado de uma nação soberana, o que o Irã está fazendo, gente, é defendendo o povo iraniano. O que o governo do Irã está fazendo é o que o nosso presidente não está fazendo com a gente, não está defendendo o interesse brasileiro. Então acho que a gente tem que entender melhor o que está fazendo, não se meter em briga dos outros. Se os Estados Unidos quiser fazer
acordo com a gente, nós vamos fazer. Se o Irã quiser fazer, nós vamos fazer. Que tem ditadura, que tem o regime lá, não nos interessa. Temos uma guerra cruel, que é a guerra contra a fome, a guerra contra o desemprego, a guerra contra a violência. Nossa saúde está pedindo socorro e a gente não tem que ficar se intrometendo em problema externo, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, opinião, crítica, bota aí nos comentários. Se tiver uma sugestão aí de tema também, pode botar que a gente vai colocar no canal, tá bom? Um abraço, até o próximo.